Mas, de qualquer sorte, o Trajano, é assim, vamos voltando para a nossa pauta da reivindicação e da paralisação de amanhã. Né, só primeiro vou informar que o pessoal vai se concentrar a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça Getúlio Vargas, né, de frente do Palácio, na frente do Mercado Cultural ali, para discutir, são, na verdade, principalmente 5 pontos de pauta. Primeiro, que é contra a medida provisória 805, né, que posterga e cancela o reajuste salarial dos servidores públicos federais e aumenta de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos servidores. O segundo ponto é contra a fim da estabilidade, né, que é a demissão por avaliação negativa e insuficiência de desempenho, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, e é mais uma tentativa do governo federal de demitir os funcionários e terceirizar o serviço público. Né? Certo. Ele é o PLS, da Projeto de Lei do Senado, 116 de 2017. O terceiro ponto é o projeto de demissão voluntária, que esse é outra coisa nefasta ao trabalhador, né, do servidor público. E qual é a proposta disso aí? A proposta do governo é aquela mesma que apareceu na década de 90 do Fernando Henrique. Eles estão fazendo um plano que eles estão apresentando alguns números ali, entre aspas, algumas vantagens, para que o servidor ele possa tanto pedir a demissão voluntária, que hoje nós temos um índice muito grande de pessoas que naquela época não tiveram preparo, né, o governo não investiu numa preparação para eles assumir o PDV, e então perderam, ficaram na pior. Só olharam o montante que naquele momento e não olharam para o futuro. Exatamente. Esse projeto do PDV, além da questão da demissão voluntária, ele também fala da redução de carga horária de trabalho. Sim. Também, negociar em vez de 8 horas. Exatamente, você reduz para ser, mas a critério da administração, que se você quiser voltar depois, não é cheio de pegadinha. Reduz para ser, mas reduz também o salário, né? Exatamente, redução de salário, e você não pode depois, se quiser voltar, ter essa opção. Né? Então, mas como medida provisória, ainda tem ele é igual ao do Fernando Henrique, no sentido, né, de não preparar o servidor, de não fazer esse trabalho, mas só que ele é pior um pouco, ele é piorado porque ele vai pagar, né, pagar fiado aqueles que aderiram a esse programa de demissão voluntária. Como assim pagar fiado? Não, que eles vão pagar no parcelado e daqui para 2018 ainda. Então, né... Uma proposta indecente. É totalmente indecente, né? E assim, é uma discussão que a gente ainda tem... se fosse no montante... A gente está esclarecendo aos servidores que se aderirem a isso para voltar, né, é uma questão que a gente vai ter que debater no sindicato, difícil, né? Porque vai cair de... Como diria o Bezerra da Silva, cai de otário nesse processo, infelizmente. Porque quando viu, Everson? Mas pela proposta que eles fazem, a propaganda que eles fazem, ela é, em tese, atrativa. Mas quando você esmiuça o projeto, é terrível. É enganosa, né? Ela atrai e tal, né? Isso. O quarto ponto é a questão da própria reforma previdenciária, que é a PEC 287 de 2016, né? Que prejudica sobremaneira os servidores públicos, principalmente a questão do futuro da sua aposentadoria. Né? Sem dúvida. Né? Como a gente já falou no começo da nossa entrevista, sem aquela discussão real, né? Uma discussão falaciosa, com números inventados, né? Então já está inclusive o próprio relato do Senado dizendo que a Previdência é superavitária. Então, nesse momento de tanta crise... Eu achei que ficou muito assim, omisso essa comissão do Senado que levantou essa questão. Ou foi uma CPI? O que foi isso? Não, é uma comissão mesmo, porque tem até as comissões de Constituição e Justiça, de assuntos econômicos. Não, é temática? Elas são temáticas. Né? Então, o relatório de uma delas apontou que ela é superavitária. Perfeito. Né? E o outro ponto que, obviamente, é o principal ponto da reforma, aliás, da discussão que a gente vai fazer da paralisação, é a reforma trabalhista. Essa, sem dúvida, quais são os pontos, é um massacre àquelas trabalhadoras. Quais são os pontos negativos que atentam contra o trabalhador nessa reforma aí? A primeira, a flexibilização das relações trabalhistas. Ou seja, dá todo o poder para o empregador contra o empregado. Negociar direto com o empregador. De negociação direta. Negociação entre aspas, né? Não tem negociação. Né? Mas é uma imposição, né? O Rousseau falava, se você não tem como negociar, porque se você não aderir ao que o patrão está impondo, você é demitido. Isso é fácil. Fragiliza a justiça do trabalho. Né? Então, o pessoal sob a hipótese, entre aspas, também, de que vai acelerar os processos, na verdade vai fragilizar a justiça do trabalho. E porque também há uma propaganda que vai aumentar o emprego, porque você vai contratar mais gente. Posto de trabalho, pode até a questão do emprego, mas emprego precarizado. Qual a segurança de você trabalhar se você não tem
né, a perspectiva E essa estabilidade, né? de ter... Não falo nem de estabilidade, porque é mais complexo do trabalhador do serviço público, o trabalhador de maneira geral, mas assim, você tem que ter segurança jurídica para trabalhar, você não vai ter nenhuma. A carga horária, por exemplo, o cara pode te pedir para trabalhar à noite, né, que hoje você tem adicionais, aquele negócio todo, e tudo isso aí está sendo flexibilizado, sabe? Então, agora, a questão da própria gravidez, né, o prejuízo tremendo para os trabalhadores rurais, por exemplo. Imagina um trabalhador rural se aposentar com 65 anos, que absurdo é esse? Né? Então, a gente sabendo aqui na nossa questão amazônica, as condições de trabalho aqui, de calor, de salubridade para trabalhar. Então, são diversos ataques que vêm. Muito mais estressante. Porque, na verdade, quando a CLT foi criada, na década de 30, no governo Getúlio Vargas, era justamente para tirar o trabalhador das condições quase análogas à escravidão, né? Que hoje também, inclusive, esse governo propôs de mudar o conceito do trabalho escravo, né? Então, assim, teve essa proposição, o pessoal já rechaçou essa questão. Verdade. Aí, mas é uma tônica desse governo, ou seja, vamos voltar para a época de semi-escravidão aí, onde o patrão, né, o coronelato vai mandar no país, e a gente está vendo que a coisa não existia nem a CLT praticamente. Exatamente. O que mais você tem aí na reforma trabalhista? Não, a reforma trabalhista, eu acho que a gente tem que considerar principalmente que diante do cenário político conturbado que a gente está vivendo, né, da crise institucional do brasileiro, ele não tem legitimidade para se fazer reformas tão drásticas na sociedade, porque não tem diálogo com a sociedade. Você acha que após essas duas denúncias que o presidente foi submetido, inclusive essa última agora, até eu ouço muitos comentários de que talvez não tenha nem força para votar essa reforma da Previdência, porque teria ficado muito fragilizada, né, a sua força política. Qual é a sua avaliação sobre isso? Não, assim, pelo que eu tenho observado, vendo assim, a opinião dos especialistas, é que, como eu falei para você, ele necessita de 2/3, né? Seria 300 e quanto? Na verdade, vai tratar agora primeiro no Senado, né? Mas são 317, né? Não é casa conjunta, não, isso aí? Não, ao contrário do tema, ele precisa da maioria ampla, né? Então, chama maioria absoluta. Então, são 2/3. E aí não tem esse quantitativo ainda. Então, ele está apelando, né, subornando como aconteceu com o processo dele do não afastamento dele. Isso aí a gente vai pagar um preço muito alto, a sociedade brasileira vai pagar um preço muito alto. Ele está se endividando com o pior do que há no Congresso Nacional, que é a relação fisiológica, né? E para ele conseguir uma reforma previdenciária, ele vai ter que pagar muito mais. Porque ele não tem essa maioria construída. Ele vai jogar pesado, né? Ou seja, vai sangrar o Brasil até onde puder para... Enquanto isso, a gente está perdendo, né, sistematicamente aí a capacidade do Estado de resolver seus conflitos, de tocar a administração pública que é. Inclusive, uma das questões que a gente observa, né, com a emenda constitucional 95, daqui a pouco, por exemplo, pegar um exemplo do SUS, daqui a pouco, que já é complicado a tratativa, né, que é mal gerido, não sei o quê. E a tendência é que piora. Imagina esse monte de gente sem assistência médica, por exemplo. Eu já vi o caos total. Eu queria que você falasse sobre convocasse o povo, então, né, fizesse esse chamamento para amanhã, o local, entendeu? Para essa grande concentração, entendeu? Eu queria que você desse aí um reforço disso aí. Então, ouvintes da Rádio Voz Novas, né? O Sindicef Rondônia, ele está chamando conclamando a sociedade porto-velhense para que adira a esse movimento, né, que vai acontecer amanhã, a concentração a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça Getúlio Vargas, na frente do mercado cultural ali, na frente do Palácio do Governo. E é importante que todos participem para mostrar a força que o povo tem para frear esse tipo de babrecar. Está sendo a nível nacional isso? Está sendo feito em nível nacional, né, a união de diversas centrais sindicais, das federações de trabalhadores. Perfeito. Porque só com a força, né, das pessoas unidas, dos trabalhadores que estão sendo prejudicados. O povo tem que se manifestar nas ruas, senão exatamente. Não muita vontade, como aconteceu, né? Viu, Trajano? Como aconteceu no dia 28 de abril, o governo já naquela época ia passar a reforma previdenciária, tinha passado a trabalhista,
foi o que assim, evitou que a reforma fosse votada a toque de caixa. Não tenho dúvida. Quando foi a maior mobilização a manifestação da popular, história, ela tem uma força muito grande para mobilização de mais de 40 milhões de trabalhadores. essas decisões. Não tenho dúvida disso. Sucesso então lá para você, né? E vamos aí esperar que o povo compareça, faça a sua manifestação, mostre o seu descontentamento, porque se ficar todo mundo caladinho de cabeça baixa, aí o governo vai votando e aprovando tudo que ele quer, entendeu? Exatamente. E amanhã a gente vai estar aí sem condições nenhuma de estar trabalhando. Né? Queria agradecer, Trajano, pela oportunidade de a gente trazer esse informe para a sociedade e, né, mais uma vez, chamar a todos os trabalhadores e servidores públicos, federal, estadual, municipal e a sociedade em geral, que incorporem esse movimento para a gente fazer frente e enfrentar esse governo ilegítimo que está querendo destruir o Brasil. Perfeito. Muito obrigado.